Bem-vindo à Clínica Psec, Clínica de Psicologia e Educação Quaglia. Uma clínica feita para você e para aqueles que você ama. Uma clínica pensada no seu bem-estar, com ambientes aconchegantes e com todo cuidado para deixar você bem mais confortável. Realizamos avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica para um acompanhamento completo da sua saúde mental e cognitiva. Aqui, cuidamos do amor da vida de alguém, oferecendo psicoterapia comportamental, psicoterapia cognitivo-comportamental, terapia de casal e um atendimento especializado para as pessoas idosas. Com uma equipe especializada, trabalhamos com psicomotricidade, psicopedagogia, reforço escolar e fonoaudiologia. Todas essas áreas envolvem aspectos cognitivos que auxiliam muito o desenvolvimento das crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nosso espaço foi pensado para o seu bem-estar, com um ambiente acolhedor e com toda a acessibilidade necessária para o atendimento das pessoas idosas ou com alguma necessidade especial. Aqui você encontra acolhimento, cuidado e dedicação. Clínica Psec, uma clínica feita para você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Estar, um podcast que é feito para você. Com qual ideia, né? Você pode estar bem, pode estar mal, mas não pode estar sem você e principalmente sem conhecer as suas próprias emoções, sem entender a sua coragem, a sua forma de se reinventar, de buscar novas alternativas, que é bem sobre esse assunto aí que a gente vai estar falando hoje, que nós temos uma convidada, gente, que, olha, é uma mulher que eu sei que se reinventou muito na história de vida dela e que, para mim, é um grande prazer ter ela como convidada hoje, porque ela faz parte da minha história de vida, ela faz parte de histórias da minha família, que tem um significado muito grande que eu vou contar para vocês aí no podcast de hoje. Então é um grande presente ter ela aqui comigo, com a Aline, aqui no Pode Estar, e eu acho que, assim, que vai agregar muita coisa aí para vocês que estão acompanhando. Mas me apresentando, sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga, neuropsicóloga, gerontóloga e diretora da Clínica Psec. E estou aqui juntamente com a Aline Marcelino, que, como eu digo para vocês, né, duas psicólogas, hoje três psicólogas, né, e muitas perguntas, né, Aline? É isso aí. Pessoal, muito obrigada por estarem nos recebendo. Boa noite. É um prazer enorme estar falando com vocês. Assim, o podcast foi criado ali para trazer conteúdos baseados em evidências, conteúdos reais, com estudos científicos. A gente não fala bobagem, a gente procura aqui trazer pessoas que realmente sejam gabaritadas e estudadas para falar sobre o tema. Hoje, sou a Aline Marcelino, sou psicóloga clínica, psicóloga jurídica, atuo ali com questões de violência de gênero, violências contra a criança, faço perícia judicial, faço pós-graduação em neurociência. E então, como eu estudo, analista do comportamento ferrenha, radical, assim, tem que ter tudo muito bem
comprovado com psicologia experimental, por isso que eu não gosto de papo de botiquinha ali no podcast, né? Uhum. Então, hoje a gente trouxe alguém gabaritada para realmente falar assuntos relevantes. A gente vai focar muito em resiliência e ninguém mais é nada melhor do que alguém que viveu a resiliência e alguém que estudou sobre, né? Hoje a gente tá com a Leonete Smith. Ela é moçambicana, gente. Ó, que chique Uhum. pode estar. Musicóloga, psicóloga, pós-graduada em neurociência do desenvolvimento infantil. Ela é psicóloga sistêmica, adoro, e musicoterapeuta. Ela é editora que ama contar histórias de vivências, ela é escritora, ela produziu já CDs infantis, já passou por boa parte do mundo aí, formada também em educação artística, é como eu disse, né? Alguém que estudou. Leonete, muito obrigada, seja muito Ê! bem-vinda, prazer enorme. Um prazer imenso meu estar aqui, né? E é engraçado, né? Nós vamos falar sobre resiliência. Eu nasci em Moçambique e eu sou refugiada de guerra, né? Eu acho que esse Uhum. foi o primeiro lugar da resiliência que eu aprendi. Naquela época, o Brasil nos recebeu, a mim e minha família, como refugiados de guerra em 1975. Na época que não se sentava para conversar, não se sentava para dizer estamos indo, não tinha nem Google. Nada, né? Uhum. Nada, nada. Sabe aquela coisa que a gente vai para um lugar que não sabe onde que é? Que Nem idade que você tinha internet, Eu ali? tinha nada. 11 anos. 11 anos Eu já. tinha 11 anos. Uhum. E falar de resiliência realmente é falar da história, porque assim, da minha história, porque como é que você pensa em futuro sem expectativa quando você não entende o presente, né? Uhum. Né? Pois é. E deixa eu falar um pouquinho de mim mais, né? Nasci em Moçambique, sou portuguesa, né? Porque eu sou. Não, o meu pai teve que renunciar à pátria para a gente sair, então eu sou portuguesa com certeza, né? Uhum. E tenho uma filha maravilhosa que se chama Rafaela, que é portuguesa também. Ela trabalha no agro, nada a ver com as coisas que eu faço, né? Como a Aline falou, na primeira formação eu fiz música, bacharelado em piano, educação artística. Tive escola de música durante 40 anos, aqui no Brasil, em Portugal, em Angola, e andei muito para formar gente com a música. E depois de velha, resolvi fazer psicologia, né? Pois é. E quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu queria deixar a música, né? Mas assim, a música não se deixa. Ela Uhum. fica dentro de nós, não tem como, né? Frequência é cérebro, não tem como, né? E eu acho que a arte nos salva, e exatamente por causa disso que a gente consegue enfrentar. Há dispositivos que a gente tem que ter dentro de nós para poder ter essa resiliência. Porque ter resiliência e reclamar não é resiliência, né? A Sim. resiliência é quando você passa por isso e você está feliz porque ficou melhor, né? Então eu costumo dizer que todas as minhas graduações, e se bobear, eu digo, esse ano eu falei, eu não vou fazer mais nenhuma pós-graduação nem nada. Minha filha falou, eu quero ver. Uhum. Pois é, e eu falei, não, agora deixa eu estudar inglês. Eu falei, para quê? Para ir fazer algum mestrado nos Estados Unidos? Eu falei, pode ser, não tinha pensado nisso. Aham. Porque eu acho que a gente precisa explicar para as pessoas com esse respaldo, né? Porque não é Uhum. bom senso, não é senso comum. Quando a Sim. gente trabalha Não, o cérebro das pessoas, quando é um respeito que a gente precisa de ter sim. pelo outro e saber que a gente não está brincando com aquilo, porque são a vida das pessoas, né? Amei, Uhum. amei esse respeito pela vida do outro. Yeah. É Sim. como as pessoas não têm consciência disso, né? De respeito pela vida do outro, esses cursos que são vendidos aí Uhum. em É pacote. assustador, é assustador. Outro dia eu ouvi, você que gosta de ouvir o outro, não precisa fazer 5 anos de psicologia. Eu falei, não, O não, quê? não, a gente não fez nada? Uhum. A gente não fez nada? Eu tô falando aqui com a Claudiane, que foi colega de faculdade, Sim, né? sim, sim. Então, essa sou eu, né? Andei pelo mundo, sim. Nasci em Moçambique, toda a vivência da primeira infância foi em Moçambique. Sou filha de uma mãe que era muçulmana, né? Então, além disso, tem toda essa carga muçulmana, afro-asiática dentro de mim, muito forte,
por isso que eu fui fazer psicologia sistêmica. Eu precisava encontrar essa loucura que era esse turbilhão. E o Smith veio do meu pai, né? Eu sou neta de escocês. Vocês já viram preto de sarda? Pois é, né? Mas tem. Então, assim, essa mistura tão grande faz a gente. Eu acho que essa mistura coloca no DNA uma sede de fazer outras coisas. Sim. Porque eu acho que todo mundo nasce com DNA de destino e propósito. Então, mesmo que você não queira, a vida te empurra, a gente vai, a gente faz. E quando eu cheguei aqui no Brasil com 11 anos, eu costumo brincar que de um dia para o outro virei uma pobre menina rica. Porque até então eu não sabia nem arrumar minha cama, né? Eu não sabia nem o que era ser pobre, o que era ser rico, mas de repente a gente não tinha absolutamente nada. Em Moçambique você tinha uma vida, Sim, vamos dizer, muito bem estruturada lá. sim, mesmo porque né, ainda era Moçambique colônia, né? Ah, Então era outra história, era Uhum. outra vivência, era uhum. outra maneira. Eu estudei em colégio de freiras, a gente aprendeu a falar francês. Uhum. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro curso de musicalização infantil, eu fiz com uma professora argentina, Mônica Alfaia, e quando ela começou a trazer as canções de Dalcroze, de toda a parte de cérebro infantil, eu falei, mas isso aqui eu aprendi quando era criança. Jean petit que danse, Jean petit que danse. Eu falei, peraí, esse francês aí eu conhecia, porque era muito natural, a gente não estava aprendendo porque vou aprender francês, a gente aprendia a cultura que nos davam, e a cultura era muito rica. Uhum. Então, assim, a gente não tem razão de queixa do estudo que nós tivemos. Sim. Tanto que eu comecei a escrever, porque a minha irmã é mais velha do que eu, ela começou a aprender a escrever, teve dificuldade, eu ficava sentadinha do lado enquanto ela tinha a explicação dela, né? A gente falava explicação. E eu aprendi a escrever olhando ela escrever. Lógico, não deu para ir para primeira classe. Lá é primeira classe. Uhum. Eu tive que pular porque eu já sabia tudo. Então, assim, esses estímulos externos foram fazendo puxar um pouquinho mais. E aí, quando eu cheguei aqui, é lógico, não, vocês não vão acreditar, eu ia prestar vestibular para medicina. Minha mãe falou assim, só se for para anestesiar os doentes tocando violino, porque eu não tô achando que isso aí não vai dar certo. Eu prestei na USP para medicina, mas eu também prestei música. Eu passei na música e nunca voltei para saber se eu tinha Nem passado. quis saber da medicina depois. Porque música tá na tua raiz aí, né? Não tinha como, né? Aham. Então, aí eu fiz bacharelado em piano, na extinta Marcelo Tupinambá, que ficava na Ana Rosa, né? Nós moramos em Ubatuba e aí viemos morar aqui em São Paulo. Depois fiz licenciatura em Educação Artística, né? Eu deixei a parte da pintura para minha irmã, que é artista plástica, Uhum. e eu fiquei com a parte da música. E sempre me encantou a questão do teatro, da música, como nós sempre fomos da igreja, meu pai era pastor, né? Então a gente sempre teve essa vivência até da música gospel, né? Sim. O que a gente chama, né? Senta no piano, já vai no Happy Day, não tem Canta como. muito, a Leonete. A Leonete canta muito também. Mas, gente, é muito natural, Aham. entende? Porque às vezes as pessoas dizem, nossa, mas você faz muita coisa. Eu falei, não, eu subi, chupo cana, seguro no lustre, faço qualquer negócio. Não, mas assim, não tenho o que fazer. Essa sou eu, porque eu acredito que a gente é. A gente não faz esforço para ser. E tudo que a gente vai aprendendo, né? Porque eu acho que eu sei algumas coisas, mas tem gente que sabe muito mais do que eu. Uhum. Então a gente vai atrás de conhecimento. Sim. E isso é legal. Uhum. Então tudo que a gente aprende, na verdade, vai alimentar as sementes que estão aqui dentro. Uhum. E quando a gente trabalha música, que hoje é o que eu trabalho, daqui a pouquinho a gente vai falar da África, né? Mas é o que eu acredito que pode salvar essa nova geração. Sim. Porque a música vai diretamente para o nosso cérebro. Assim, a psicologia para mim é um braço. Uhum. Como a música também é um braço. Sim. Porque eu acho que a qualidade de vida é o que todo mundo precisa hoje. Uhum. Então, assim, com toda a influência da igreja, né? Porque é uma parte que eu não deixo de fora, né? Eu acredito muito naquilo que eu faço. E às vezes eu tenho uma amiga jornalista que ela fala: você estuda tanto para dizer que a Bíblia tinha razão? Eu falei: depende de como você vai olhar a Bíblia, Uhum. né? Depende de como você vê. E isso foi assim uma escola de vida. Sim. E como todas as coisas da minha vida não foi estou fazendo aula de, não, estou vivendo. Então, e você falando isso, Leonete, eu acho que inspira muito mulheres, né? Pelo fato, assim, muitas mulheres, elas têm muitas vontades, muitas capacidades e se veem assim, acho que não vai dar certo, não vou conseguir. E eu vejo você o oposto disso, né? Uma mulher que parece que, assim,
as barreiras aparecem e você usa essa barreira como um trampolim na tua vida, e não como algo que vai deixando você, minguando as suas vontades, Aham, né? aham. Dificuldades apareceram na sua história. Pessoas E que como? quiseram cortar raízes ou falar assim, você não pode, ou você não consegue, né? E até quando eu falei pra Aline que eu queria muito trazer você, foi a ideia de ver que o mundo tá aí e que a gente pode realmente é, acreditar na força da mulher, porque muitas vezes os homens têm muito essas portas abertas na Uhum, sociedade. As uhum. mulheres têm que meio que esmurrar para poder entrar. E eu vejo que você passou muito por isso, né? Eu acho assim, eu tive uma mãe muito forte, Uhum, né? Apesar de ela ser uma mulher muçulmana, né? Depois convertida, ela trouxe dentro dela, e eu brinco até, né? Eu costumo dizer que as mulheres muçulmanas atrás daquela burca, elas são mais fortes do que você imagina. Porque elas ali manipulam tudo que elas querem e tudo mais. E quando você cala muito alguém, ela precisa soltar por algum lugar. E uhum, a frase que eu guardo da minha mãe já faleceu, é essa frase que ela sempre diz: vai fazer, minha filha, tu vais conseguir. Tu vais conseguir. Ela sempre dizia: tu vais conseguir. Mesmo que ela dizia isso dizendo: não olha para as dificuldades, olha onde tu quer chegar. uhum, E eu entendo que eu tenho uma filha mulher também, né? E quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu trabalhei muito tempo com crianças, eu fiz CDs infantis, eu trabalhei com educação por princípios, eu comecei a dar aula para criança de piano com 3 anos de idade, musicalização infantil. Então, assim, sempre me encantou essa formação. Eu uhum. dava aula para criança que eu tinha um piano pequeno na sala que eu dava aula. Eu dei aula no Souza Lima, que é uma escola de música muito boa aqui em São Paulo. Eles subiam em cima do piano. E aí me diziam: tira do piano. Eu falei: não, se eu não fizer alguma coisa melhor, eles vão ter que sair por causa do conteúdo que eu tô dando. Uhum. Não porque eu vou brigar com eles para vir para aqui. Sim. E isso me fez procurar encontrar mais alguma coisa. E trabalhando com crianças, você trabalha com mãe. Uhum. E trabalhando com mãe, eu descobri, às vezes, quando eu atendo criança um pouquinho mais velha, eu falo assim: eu sei tudo que acontece na tua casa, hein? Eles contam? Sim, com Porque certeza. eles contam. E não tem como você ver uma mulher que pode fazer muito mais com aquilo que foi dado, porque a gente tem essa capacidade. Uhum. E assim, não é dizer que a mulher é melhor do que o homem, nós somos diferentes e ponto. Uhum. E isso nos faz ter um leque mais aberto. Então, dependendo da criação que a pessoa tenha, às vezes a gente tem que desconstruir Sim. para construir de novo para dizer: você é capaz. Você Uhum. pode mais do que você imagina. Engraçado que essa semana recebi no meu Instagram, por inbox, uma senhora de, acho que 67 anos, perguntando assim: eu soube que você fez a faculdade de psicologia bem mais tarde. Você acha que eu consigo? Bem, eu fiz um textão para ela. Ela falou assim: bem, acho que eu vou me matricular. Eu falei: óbvio. É Uhum. óbvio. Depois dessa experiência toda de vida que você teve, agora você vai só colocar em técnicas, em expertises, em coisas que talvez você nunca pensou. E a faculdade é o melhor lugar para você ir, Uhum. né? Porque às vezes, porque hoje tem tanta oferta de cursos, Online, né? pois é, online e soltos por aí, Sim, né? diferentes, Cursos né? livres, que Exatamente, que tem meias verdades, porque tem sim. algumas verdades nisso aí. Eu falei: Uhum. vai para uma instituição séria, faz algumas coisas sérias, porque você hoje é uma mulher com os filhos criados, então você tem disponibilidade para isso. E eu creio que todas nós temos disponibilidade para isso. Claudiane, o único lugar que eu fiquei de boca calada e não consegui falar foi em Moçambique, para quase 200 mulheres em vulnerabilidade social, Uhum. cheirando xixi, não sabendo falar português. Eu falei: gente, eu já cantei para o presidente da República e não sei o que falar para elas. Eu não sei. É um processo bem difícil mesmo, Eu não sei. né? Quando eu atuei na Delegacia da Mulher, eu lembro de. Já falei isso em algum podcast aqui. Mas teve um caso que me pegou bastante e que eu fiquei, e aí? E agora? O que que eu faço? O que que eu falo para essa pessoa, para essa mulher? Ela tinha vindo da Venezuela naquela época que estava o pior momento da Venezuela, porque o marido tinha vindo para cá em busca de emprego, falou para ela: vem. Ela tinha um filho, veio com o filho e engravidou dele de outro filho.
Ela estava grávida, inclusive, quando eu atendi, né? E ela virou e falou assim: eles moravam naqueles lugares invadidos que o pessoal locam por blocos, né? Assim, divide com tapumes e fica todo mundo morando como se Sobrevivência. fosse uma república, né? Mas se fosse uma república tava bom, né? Mas não é nem isso. E aí ela não tinha para onde ir, ela não tinha trabalho, estava grávida, e o marido conheceu uma mulher Uau. do outro puxadinho ali, do outro quartinho, e começou a ter relação com essa mulher e abandonou ela. Ela estava na rua, Uau. pedindo comida, dinheiro com aqueles cartazes, sabe? E o marido, tipo assim, abandonou ela. Eu cheguei a questioná-la sobre voltar, porque ela tinha família na Venezuela. Eu cheguei a questioná-la sobre isso, ela falou: não, lá é pior do que É aqui. pior do que aqui. E Uhum. do que essa situação que ela vivia. Eu falei: o que que eu falo para essa mulher? É Uhum. isso que você falou sobre se calar, né? Como que a gente não. O que falar nessa situação, né? Sobre resiliência. E aí eles olham pra gente e falam. A gente acha meio até hipócrita numa situação como essa, né? Porque olha Você pra não tem o que mim e dizer. fala mas porque sua vida tá toda. Não é Só isso, que toda não. perfeita, né? Eu tenho meus BOs. Mas diante dela, Uhum. Diante dela. Exatamente. Mas você sabe que eu acho interessante é que eu me lembrei aqui de uma mulher da Bíblia, né? Que eu tenho um livro que eu escrevi As 12 Mulheres da Bíblia. E a gente fica fuçando coisa, né? Eu só peço o seguinte: me dá um tempo com essa mulher. Mas não Uhum. é um tempo hoje, me dá tempos. Porque eu Sim. acho que a gente tem o poder de recriar. A Uhum. mulher da Bíblia que eu me lembrei foi Hagar. Hagar foi a mulher que Sara mandou ela embora. Ela foi para o deserto, estava com o filho dela. Ela falou assim: vou deixar o filho morrer ali, porque acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Porque a Uhum. gente olha para essas mulheres e fala: acabou tudo. Sim. E ela falou: eu vou ficar aqui longe, porque eu vou morrer. Eu não quero ver o meu filho morrer. Nós estamos falando de história. E Aham. nós estamos falando de uma ideia dessa Hagar, que Hagar significa o Deus que vê. Uhum. Quando ela começou a fazer lá a oração dela, Deus falou para ela: olha do lado, e do lado tinha uma fonte. Simplesmente nós temos aqui a mãe dos palestinos que brigam com os israelitas até hoje. Uhum. Eu falei: peraí, diante das situações, talvez seja isso que encanta, mesmo que você se sinta, porque você se sente impotente. É Uhum. é exatamente isso. isso. Mas se você se sente impotente e essa situação chegou até você, primeiro, eu não sei como resolver, mas nós vamos resolver. Porque eu acho que quando a gente começa a mexer o assunto, começam a vir situações, aí eu vou virar para física quântica, aí eu vou virar para frequência, aí porque assim, as coisas começam a se juntar. Vem alguém do nada, mas que nada do nada é esse? Uhum. Por isso que eu acho que assim, as mulheres precisavam reclamar menos e ouvir mais. Uhum. Né? Eu amo a história dos sonhos de Freud, né? Porque é quando a gente cala que vem tudo que está aqui dentro. E a gente tem dentro de nós sementes de resiliência. Uhum. Eu acho que vem junto do nosso DNA. Sim. Porque é a questão da sobrevivência até do próprio ser humano, né? Uhum. Porque assim, foi sobrevivendo quem era mais forte. Quem Uhum. conseguia se superar com. Na pré-história é isso que acontece. Darwin explica, né? Isso muito bem. Exatamente, Darwin explica isso muito bem. E eu acho que essa semente está dentro de nós. Então, Uhum. assim, realmente não gosto de ficar nesses lugares. Eu não sou aquela que vou virar uma mochila nas costas e vou ficar aqui morando junto com eles. Uhum. Tanto que assim você fala, você é moçambicana, você consegue, por que você não mora em Moçambique? Eu falei, eu não, vou morar aqui para poder ajudar lá. Uhum. Porque não tem jeito. E eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa parar de falar é eu não vou conseguir. Uhum. Porque eu acho que a gente já põe uma trava aqui dentro. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa começar. Eu não sei como, mas eu vou sair dessa. Aham. Eu não sei como, mas eu vou conseguir sair dessa. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu preciso de tempo, se eu tiver. Tanto que eu pedi, eu falei, da próxima vez que vier, eu quero conversar com elas. E Sim. da próxima vez eu vou querer. Porque assim, eu tenho que ter intérprete, porque eu não sei falar direito Tinyungwe, né? Que é a língua que eles falam lá. Então preciso de um intérprete para poder falar. Mas assim, não é. Vai dar uma palestra e volta.
Uhum. Não dá, aí não dá, porque você não tem, eles não têm nem parâmetros que você tenha para você dizer como isso, como o quê? A realidade deles é completamente diferente. Nesse caso também da Delegacia da Mulher, eu fazia atendimento tipo de plantão. Eu não era alguém que eu ia atender lá realmente Você sai de lá com o coração semanalmente, partido. né? É isso, dar palestra. Você fala para várias pessoas. A gente tem que tomar até cuidado com o que fala numa palestra. Sim. Porque senão chega ali e fala, não, você pode, você consegue, porque você... Não é poder do pensamento positivo, não. gente, é Uhum. reconstrução de vida. Até nessa Sim. questão da Bíblia, né? Às vezes ali tem muitas promessas que as pessoas ficam Opa! falando e a pessoa olha para a própria vida e fala, meu Deus, acontece com todo mundo menos Menos comigo. Então, comigo. né? Então tem que ter muito Essa cuidado. é a história, gente. E na minha igreja eu trabalho com intercessão de propósito, né? Porque aí as pessoas, você ora por isso, eu falei, não, primeiro eu vou conversar contigo. Pra entender como é que tá a história, pra gente ver de onde estamos, né? Peraí, para de dizer que estou jogando para Deus, Deus te joga de volta. Porque Ele te deixou nessa terra aqui para você ter todos os mecanismos. Uhum. Então, é porque eu tenho falta disso, falta daquilo, que não sei o que. Vamos conversar um pouquinho? Para depois ver se eu quero orar mesmo por você? Uhum. Porque se eu posso orar, você também pode. Sim. Então não precisa que seja eu, mas para trazer a consciência. Eu Uhum. acho que a resiliência tem muito com aquilo que a gente tem de consciência. E o quanto Sim. que é responsabilidade tua nesse caso, né? Perfeitamente. Porque às vezes as pessoas culpam ou o diabo ou Deus. É fácil. É fácil, né? É ataque do inimigo. Ou Nossa, é. um Satanás, como eu digo, tem as costas largas. É, mas você não acha que isso foi? Eu falei, não, eu acho que isso foi por conta de uma outra atitude Outra minha, né? atitude, questão familiar, brecha que a gente abriu, ignorância que a gente teve, a gente sofre muito por ignorância. Muito. Uhum. Aliás, tem um versículo da Bíblia que diz: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Sim. A gente erra muito porque falta não querer entender. Uhum. A gente não aprendeu a ouvir a opinião dos outros. A gente aprendeu a criticar o outro. Uhum. Porque ouvir é: eu ouço a tua opinião, vou procurar o outro. Não, pera, ela fez daquela maneira, aquela fez daquela maneira. Que maneira que eu vou fazer? Uhum. Isso já é um bom passo para a gente ver: eu vou sair daqui. Porque essa mãe que você está dizendo que venezuelana, essa mãe venezuelana, ela está ali como espelho de duas crianças. Sim. Aqui ela estava trazendo como ela e a outra. Então nós estamos comprometendo outra geração. Sim. Quando a Sim. gente não empodera essa mulher. Mas não é um empoderamento de que eu posso tudo, meu corpo, Não. minhas regras e que não sei o que. A gente é muito mais do que isso. Uhum. Porque não é uma bandeira que você levanta. É uma vida. Porque as influências que a gente tem, a gente vai deixar para os outros. Sim, com certeza. Então eu acho que assim, eu acho que é muito bom ser mulher. Uhum. Eu acho que ser mulher Eu já sei que você gosta de fazer puzzle. Quebra-cabeça. Você encontra aquele monte de coisa por onde eu começo. Uhum. A Por clínica onde- tá cheia de quebra-cabeça Sim. Pois é. montados lá. Por onde eu começo? Aqueles de bolinha, eu não sei como Não, que a gente aqueles de consegue bolinha, fazer eu não sei, preciso aquilo. aprender aquele negócio ali. Nossa, eu Mas não aqueles quero de 500 ter paciência que ela Às vezes tem, a você- complexidade, né? Gente, que é. você encontra uma situação que é um puzzle desse. Uhum. E você não fala: eu vou jogar fora. É verdade. Você fala: nós vamos encontrar uma saída. Você tem saída? Não, não tem. Nós vamos encontrar juntas. Nós vamos Uhum. conseguir fazer alguma coisa. Que foi, na verdade, o que eu tive que fazer com a minha vida. Né? Quando Uhum. nós chegamos aqui no Brasil, a gente não tinha nada. Se eu lembrasse de alguma coisa, eu tinha deixado em Moçambique. Sim. Se eu lembrar, eu não tinha nada. E eu nunca vi a gente passar necessidade. Uhum. Eu não me lembro de passar necessidade. A minha irmã contou uma história que eu também lembro, que nós fomos estudar piano. Né? Comecei a estudar piano com 11 anos, porque a prefeitura dava cursos de Sim. piano, de arte. E minha mãe era aquela pessoa que, naquela época, a televisão era de válvula. Ela Uhum. tirava a válvula de trás e falava: filho meu não vai ficar assistindo sessão da tarde, não. Igual hoje a gente tira o cabo. Tira o cabo. Filho meu não vai assistir sessão da tarde. Então, tudo quanto era curso grátis na tal da prefeitura, ela fazia a gente fazer. Isso aqui em São Paulo. Ubatuba. Ubatuba. Nós Tá. moramos em Ubatuba. Uhum. E, gente, quando Ubatuba era estância balneária, 1975, só tinha uma sala de terceiro colegial, que era a nossa, não tinha mais nenhuma, né? E a gente cresceu até lá o colegial, depois nós viemos morar em São Paulo. E ela falava que a gente precisava aprender coisas. Então a gente fazia aula de piano. E no final do ano tinha apresentação.
E uma amiga, depois de muitos anos, falou assim, nossa, vocês eram ricas, né? Vocês tinham dinheiro. Eu falei, como assim? Toda apresentação vocês estavam de roupa nova. Minha mãe tinha um baú que ela comprava panos e deixava lá. Então ela fazia sempre um vestidinho novo pra gente usar. Eu não sei o que é não ter. Uhum. Eu não sei. Mas a criatividade, a vontade dela ali. Por isso que eu disse que a arte nos salva. Né? Eu Sim. faço tricô, crochê até hoje. Eu fazia tricô para pagar a faculdade de música. Ninguém sabia que a gente não tinha. Mas a gente falava, a gente vai conseguir. A gente vai dar um jeito. A gente vai fazer. A mulher tem essa força dentro dela. Uhum. Então, assim, veio um obstáculo, é só para dizer que eu vou pular. Uhum. Me aguarde que eu vou pular. Eu não posso sentar e chorar. Sim. O fato de a gente produzir o leite, Uhum. o nosso corpo produz isso. A gente amamenta a criança. A gente consegue dar para ela o suprimento. Ela que faça o que quiser com aquilo. Uhum. Então, quando ela tiver... E a gente tem mais coisa dentro de nós. A gente tem a vontade. A gente tem o olhar. A gente também amar. Uhum. Sabe? A gente fala muito da sororidade feminina, né? Uhum. Que a gente é legal, mas a gente também é invejosa. Nossa, ela Sim. conseguiu. Ela não conseguiu. Isso é bom, gente. Por que essas emoções, raiva, sabe? Eu preciso chegar um São momento reprimidas, né? eu preciso chegar um momento que eu vou virar a mesa. Uhum. Sim, A casa vai cair, mas eu vou fazer sim. É importantíssimo para dar o próximo Muito, passo. Nossa, muito. que programa gostoso. Eu tô sentindo aqui Mulher Maravilha, gente. Ai, coisa boa. Pra você me perguntar. Não, Mas você. é muito bom. É porque eu, né, em termos assim de atendimento, quantas pacientes que eu atendo que é o outro lado, né? Não consigo, não tem como. Então, mostrar realmente que existe isso dentro da gente e o quanto que a gente consegue ver a história de uma outra forma, não pela forma como as pessoas dizem para você, Exatamente. mas como você realmente quer e quanto que você consegue mudar as estratégias para conseguir sair de situações que são muito de submissão, de fechamento, de calamento, né? A mulher Sim. tem muito isso, né? E medo. Medo. Tudo isso é por causa do medo. Eu tenho trabalhado muito hoje nos meus atendimentos, não de palavras positivas, mas de emoções positivas. Uhum. Como você vai virar essa emoção? Ah, mas eu tô muito triste porque não dá, o dinheiro não tinha, o que não precisa. Não, vamos ver. Porque assim, é de dentro para fora. Aliás, o nosso trabalho é dentro das pessoas, não é fora. Você não tem nada para dar fora. Uhum. Você tem que fazer com que ela entenda o que ela tem dentro para poder trabalhar. Sim. E essa frequência precisa subir. Aquela escala de Maslow, eu acho ela Uhum. maravilhosa. A pirâmide. Exatamente, aquela pirâmide, eu acho ela maravilhosa. Quando eu descobri, peraí, eu não posso vibrar nessa tristeza. E vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a escassez está muito ali embaixo. A gente é assim, a vida é assim. E quanto mais tempo a pessoa está nesse lugar, como as minhas mulheres da África, elas se acostumam. Uhum. A gente acostuma Sim, a ser sim, pobre. sim. Sim. Gente, tratando da África, que é um lugar onde eu tenho um olhar muito carinhoso, Uhum. né? Eu lembro de uma vez você falar para mim, as pessoas têm perguntado sobre as tuchinhas, por que não aqui e por causa de lá? Sim. São os meus filhos. Sim. Sim, Uhum. Sabe? é. São os meus filhos que eu acho que eu olho para eles, eu também poderia ser uma criança que não Uhum. tive essa oportunidade. Sim. A gente às vezes tem que inventar a oportunidade. Uhum. Exato. Mesmo quando ela não existe. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente tem que entrar no mundo deles para tirar do mundo Uhum. deles. Sim. E não acho que seja fácil. E agora você me deu a deixa das tuchinhas aí, né? Da história das tuchinhas que eu falo pro pessoal assim, faz parte de uma das histórias da minha vida, que a Uhum. Leonete faz parte, né? Porque as tuchinhas eu até tenho, essa aqui é a chave da porta da minha sala, né? Que tem aqui a tuchinha comigo, mostra aqui, acho que tá a tuchinha aqui, né? O que é a tuchinha? A Leonete que produz as tuchinhas. E a Leonete viaja muito, o mundo inteiro. E aí eu vi assim no Instagram, tuchinha em Portugal, tuchinha não sei onde. Todo lugar que a Leonete ia, Eu tinha ponho as minhas as tuchinhas. tuchinhas lá. Eu falava, gente, é um projeto, eu quero entender. E aí a Leonete me falou que você que vai falar do projeto da tuchinha como um todo, mas cortando essa parte do projeto, ele veio muito perto da pandemia, em relação a eu conhecer as tuchinhas. E aqui que tem a minha gratidão, né? Eu falo que mudou muito a história da minha família, da estrutura, porque na pandemia tudo fechou, tudo travou. E meus pais estavam chegando em São Paulo. Então minha mãe deixou muitas amizades, muitas situações que ela tinha com muito carinho em Curitiba.
Veio para São Paulo, a ideia era, né, fazer todas as amizades, e a pandemia veio junto e todo mundo ficou fechado em casa. E eu vi que a minha mãe ficou uma pessoa muito fechada, muito triste, não tinha muito o que fazer, por causa que estava todo mundo naquela situação. Aí eu pedi para a Leonete ajuda em relação a me ensina as tuchinhas, porque é um produto dela, né? E aí ela ensinou com todo carinho, a gente foi lá longe buscar, perto do zoológico, ainda me lembro, fui buscar material das tuchinhas, Lembro, tudo. ai, eu lembro. Aí ela ensinou passo a passo e a minha mãe, ela começou a ter uma vontade de viver. Ela acordava e vamos fazer as tuchinhas. Então tem uma foto minha que eu acho que eu tenho mais de 100 tuchinhas na mesa que a gente ficava produzindo. Então eu ia na casa da mãe com todo cuidado. Então era colocar o olhinho, fazer a boquinha, fazer o chapéu, A capulana. a capulana, né? Que tem. Eu entendi toda a história e a gente começou a vender as tuchinhas, né? A tuchinha que Lembro. leva a história, que tem um objetivo, que é muito Sim. bonito, que daí eu queria que você falasse do projeto Tuchinhas também, né? Na verdade, assim, por mais que eu queira fugir, as pessoas dessa época ainda me chamam de Tuxa. Ah, Né? É. Eu sou a Tuxa Mor. Aham. Em casa sempre me chamaram de Tuxa e sempre ficou Tuxa. Na minha família, quando eu falei, não, a partir de agora eu sou Leonete. Mas quem é Leonete? Não, eu vou continuar te chamando de Tuxa, né? E eu precisava de fazer renda para poder alcançar essas crianças, para poder fazer alguma coisa. Porque a ideia é que elas comecem a fazer. Essas tuchinhas ainda vão ser um grande empreendimento. Uhum. Eu não vou desistir das tuchinhas. Então eu comecei a fazer as tuchinhas até para a gente ter recurso. Eu vendi muito em Portugal, na época da pandemia também. Uhum. Né? As pessoas compravam as tuchinhas, que são chaveirinhos, Sim. que cheguei a fazer. Você que me deu a ideia Sim, da caneca, da caneca com a tuchinha. Aham. tuchinha e tudo mais. Por quê? Porque assim, tudo para a gente fazer, a gente precisa de dinheiro. Uhum. E eu queria que essa verba fosse especificamente para o que a gente pode fazer por eles. Não é fácil trabalhar em países de extrema pobreza, Uhum. mesmo porque não tem nem a mentalidade para te receber. Eles acham que você tem dinheiro e você precisa dar para eles. E eu falei, olha, tudo que eu tenho é a tucha, Uhum. então eu vou fazer tuchinhas. E a gente vai poder, o que traz, a gente guarda para poder ajudar as crianças. E ouvir isso a inauguração da tuchinha aqui no Brasil, né? Sim, a Tuchinha Brasil, eu me lembro. Tuchinha Brasil, Projeto exatamente. Brasil. Só de saber que tirou a tua mãe desse lugar, Uhum. eu acho que já faz sentido. Sim. Já faz sentido. Porque se tem uma coisa que eu trabalho é com qualidade de vida. Uhum. E qualidade de vida não se vende. Qualidade de vida, cada um produz a sua qualidade de vida. Sim. Então, se a gente pode oferecer coisas para as pessoas terem qualidade de vida, a Tuchinha é um projeto de qualidade de vida. O meu sonho é ver as tuchinhas nos aeroportos, em qualquer lugar que a gente esteja. Eu quero ver as tuchinhas ali de tudo quanto é maneira, e cadernos de tuchinha, e coisas de tuchinha, porque esse dinheiro é exatamente, especificamente para isso, Uhum. para as minhas crianças. Porque assim, eu chamo de minhas porque eu acho que nós somos responsáveis pela próxima geração. Sim. Com certeza. E agora eu tenho um pouco mais de pressa, porque as crianças crescem. Uhum. E a gente não pode fazer muita coisa, a gente não pode salvar o mundo, mas a gente pode salvar o nosso mundo. Sim. Então, aquilo que a gente tem em mão, a gente precisa fazer. E as tuchinhas é um projeto de qualidade de vida. Uhum. As tuchinhas, eu me lembro que você pôs em contato com um monte de gente, que você se virou, né? Sim, nossa, a gente Misericórdia, vendeu você e fez- rodou a tuchinha aí pra tudo quanto era Pra canto. tudo quanto era. Foi muito bonito. Eu falo que as tuchinhas ela faz parte da história da PSEC, né? Até uma vez eu fiz uma apresentação na clínica e Sim. tava lá as tuchinhas, assim, porque ela tá na história e nas portas das salas da Sim. PSEC tem as tuchinhas, né? Então até o pessoal falou, é o projeto A Tuchinha tuchinha é que tá resiliente. vivo. Aham. Ela é resiliente. Isso que eu ia falar. Porque a resiliência, às vezes, a pessoa pensa que é você tá feliz sempre o tempo todo, né? E não é sobre isso. E não é sobre isso. Às vezes a gente tá triste, às vezes tá derrotado, acabou de passar por um luto, ou acabou de passar pela perda de um emprego, de algo importante. E o Podstar é um projeto resiliência na Resiliência. nossa vida, Uhum. tanto na minha quanto da Clau, em histórias diferentes, mas a gente foi reinventar, né, as Reinventar. nossas É vidas. isso mesmo. E o Podstar é nossa resiliência, né? Eu tinha acabado de vir da perda do meu pai. E a Clau teve as dores dela. E a gente foi lá e não, vamos começar outro. Mas não é porque eu tinha dinheiro para isso, porque eu tinha tudo isso. Não.
como que faz? Não sei. Então é você buscar do nada, Mas é por isso que aconteceu. né? Porque Você buscar do nada. Resiliência não é você se reinventar do É isso nada, às vezes, né? Não desistir da vida. olha, eu voltei para estudar para faculdade de psicologia, porque eu falei que eu não voltaria mais para o Brasil. Então, todas as Uhum. vezes que eu entrava aqui, eu não carimbava o passaporte para poder voltar. E quando eu voltei para o Brasil, éramos 3 estrangeiros, né? O meu marido, na época, a Rafaela e eu. E nós ficamos aqui como clandestinos durante 10 anos. Uhum. Eu falei, eu não roubei, não matei, eu acho que eu preciso voltar para Portugal. Mas o meu marido não queria voltar para Portugal, queria ficar aqui. Então a gente ficou aqui e a Rafaela foi para a escola e a diretora me chamava, tinha que ser escola particular. Ela estudou Sim. numa escola bilíngue e dizia assim: se ela se formar, como é que eu faço? Porque se fosse uma escola pública, chegava, mandava a gente para a Polícia Federal, carimbou o passaporte, você tem 7 dias para ir embora do país e acabou. Tá. Até isso foi uma resiliência. Sim, você viveu É, aqui meio na corda bamba sempre, né? sim, hoje eu falo Aham. que hoje eu tô legalizadíssima. Mas Brasileiríssima, né? exatamente, mas e até o sotaque, né? O pessoal fala assim: nossa, você é brasileira. Chega em Portugal, você é brasileira. Eu Não. falei: não, não sou brasileira. Dependendo do lugar, a gente vai se ajeitando Aham. aquilo que a gente precisa falar. E depois desse tempo todo, eu falei: não, alguma coisa precisa acontecer. Não dá Uhum. para ficar assim. Eu estava disposta a voltar. Eu ia várias vezes para Portugal com a minha filha e voltava. O pai dela sempre ficava aqui. Até que saiu um decreto, presidente da época, ele estudava. Eu lembro que eu fui deixar a Rafaela na aula de jazz, né? Porque eu sempre achava que tinha que ter arte no meio, né? Uhum. Cheguei em casa, era perto da onde a gente morava. Aliás, aqui bem perto, na Engenheiro Caetano Álvares, que era onde a gente morava na A época. gente tá aqui, uma É, travessa, olha, Exatamente, é. exatamente, era bem aqui. Eu deixei ela na aula de jazz, cheguei em casa, abri o computador e estava escrito assim: presidente estuda anistia para 50 mil estrangeiros no país. Eu falei: epa Deus, para você ajudar a mim, você tem que ajudar 50 mil? Não estou entendendo. Uhum. Aí a gente foi, resolveu, conseguimos. E o primeiro papelzinho que eles deram, um tal de SINCRE, né? 4 anos depois, né? Naquela época tinha que ir para Brasília, voltava, não tinha nada informatizado, e que não digital, sei o né? quê. Adivinha qual foi a primeira coisa que eu fiz? Hum. Fazer inscrição na faculdade de psicologia. Você conseguiu e aí já foi fazer a sua inscrição. Mas na mesma semana, o pai da minha falou assim: mas você não vai trabalhar? Eu falei: trabalhar, eu já trabalho muito, porque eu sempre dava aula, que não sei o quê. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aprender alguma coisa. E na época, como eu sempre dei aula de técnica vocal, eu ia fazer fonoaudiologia, Aham. porque achei que tinha que ser, mas na última hora eu troquei. Eu falei: eu vou fazer psicologia. Uhum. E que bom, hein? E que bom. Porque assim, eu preciso me entender. Uhum. Porque eu sempre falo que psicólogo é louco, né? Porque a gente vai não é por causa dos outros, não, a gente vai por nossa Temos causa. muitas coisas para entender da gente ali Da- também, né, na E a história. gente se entende, eu tô muito Vygotsky hoje, né? A gente se entende através do outro, né? Porque a Uhum. gente precisa do outro. Muitas vezes, aquela história da contratransferência de Freud, que não sei o quê, a gente olha e fala assim, eu chego em casa e falo assim, esse assunto não é do paciente, o que que eu preciso trabalhar aqui? Mas Uhum. tudo bem, eu não vou colocar para ele, mas porque eu acho que resiliência é todos os dias. Sim. Tem dia que a gente não tem vontade de acordar. Sim. Uhum. Mas o que nos puxa para fora, como essa mulher, como as minhas mulheres, eu tenho que ter objetivos. Uhum. O objetivo me tira da cama. Sim. O objetivo me faz fazer mais um curso. O objetivo me faz inventar. Uhum. Me lembro que na época que eu estudava, quase perto do final do ano, que a minha vida estava muito bagunçada na psicologia, eu acordava 4 da manhã para estudar. E uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: você lembra quando chega na prova? Eu falei: não sei se eu lembro, mas eu preciso estudar. Sim. Aí ela falou: você precisa dormir. Porque quando você dorme, você firma. Você tem que estudar no dia seguinte, precisa dormir para fazer depois. E Uhum. depois, quando você faz, o que ficou é o que tá ali, para não dar o branco, né? Eu falei: gente, é mesmo? O sono precisava disso? Hoje eu entendo. Dormir de A vez gente em quando? precisa Ah. A gente precisa dormir. Mas eu vou dizer uma coisa: descansar, para mim, é uma chave da resiliência. Se Aham. permitir descansar, né? Exatamente. Porque assim, eu já não sei o que que eu vou fazer. Não sei como eu vou arrumar minha vida. Preocupar não vai ajudar. Aumenta o nível de estresse, de colesterol. A gente pode até fazer aqui a gente pode até fazer uma avaliação Uhum. que eu tô ferrada, que dá tudo torto. Então eu vou dormir. Uhum.
Daí ali você entendeu que você pode se dar esse momento eu também. posso me dar esse momento. Sim. Porque quando eu acordo com novas forças, Uhum. eu acordo com nova vontade, e eu acordo pensando, vai abrir. Uhum. Não é a história lá da Noviça Rebelde? Noviça Rebelde aqui, né? Música no Coração em Portugal. Os filmes têm nomes diferentes, né? Sim. Eu acho que eu assisti aquele filme 50 vezes. Que quando Uhum. ela diz, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Sim, sim, sim. Exatamente. E o processo daquele filme é maravilhoso, né? Porque as notas da escala são frequências. Ela brinca com as 7 crianças como fossem 7 notas musicais, né? Uhum. Porque a música tem isso. A música é som. Então, e você agora? Vamos lá, a Leonete vai me dando deixas aqui para ir entrando nas histórias, aqui é muita coisa da Leonete. Música, som, neuro, como é que é isso aí? Como é que você juntou todo esse pacote que eu falo, né? Que tantas coisas, e até você estava me contando um pouquinho antes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre projetos, como é que está sendo aí agora essa junção da psicologia, da música com a neurociência, como é que você está vendo Foi isso muito tudo? louco. Foi muito louco. Eu me lembro que eu fiz a pós em neurociências e quando eu fiz o TCC, Uhum. né? E há pouco tem professores bem rígidos, né? Quando eu fiz o TCC e mandei o TCC, o professor falou assim, não, você não tem que colocar nada, é sua vivência, você fez muito bem. Só a primeira vez que ele fez isso. Eu fiquei 2 meses fazendo, não, mas muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda colar. Eu fui fazendo e eu fiz exatamente música e cérebro. Uhum. Por quê? Pensando nas minhas crianças da África, elas precisam de comer, sim. Elas precisam de vestir, mas comida e roupa todo mundo pode dar. Uhum. Educação e mudança de mentalidade só pode dar quem sabe o que está fazendo. Sim. Sim. Uhum. E eu acredito que a arte muda a gente. Uhum. Neurologicamente comprovado, né? Comprovadíssimo. Sinapses, neurônios, O meu último trabalho científico hormônios. eu levei para a Rússia, na Universidade Federal da Rússia, e o trabalho foi o ensino de piano lado direito, lado esquerdo do cérebro, no neurodesenvolvimento infantil, na faixa etária que a gente ensina a ler e escrever. Uhum. E eu me lembro que a gente depois saiu, nós fomos para Cassingachi, acho que esse é o nome do lugar, onde Lúria abria a cabeça dos soldados para poder estudar e que não sei o quê. Foi uma viagem maravilhosa, né? Minha querida Carla Nawati, né? Uhum. Amiga para sempre que ficou também, né? A gente, quando nós voltamos, eles deram os resultados dos melhores trabalhos. E a gente estava chegando quando ela ouviu The Music and Development. Eu falei, gente, para mim foi assim, foi um abraço no meu coração. Uhum. Nossa, é gratificante. Porque né? assim, eu sou a louca de serviço que acredito nisso. Sim. E acredito nisso como direcionamento. Uhum. Porque você tem uma coisa que as pessoas falam das crianças da África, elas são felizes mesmo com fome. Não, elas cantam. E hoje a gente tem muito flow, né, daquele psicólogo russo, que eu não consigo dizer o nome dele, né? Eu pesquisei muito sobre isso. O que é o flow? É quando a criança está entretida e você tem que chamar, vem comer, ela não tem nem fome. Tá. Porque aquilo puxa por ela. E Aham. a música faz isso. Você começa a descobrir um acorde, a tocar, e a tocar, e a tocar, e a tocar. Você fala, não, já vou. Peraí, não, eu vou Sim. já vou. E o que você está fazendo? Você está alimentando o cérebro. Uhum. Porque a gente hoje sabe que não está dividido o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. A gente sabe que o nosso querido campo coloso aqui faz essas Sim. misturas de um lado para o Sinapse. outro. Então você tem a necessidade dessa arte ir para o lado da parte rígida que a Sim. gente tem. Do lado esquerdo. Do ali, lado né? esquerdo. E a música é perfeito para ajudar na matemática. Uhum. Né? Por isso que quando eu dei Na aula pro verdade, filho acho da que Claudiane, Nossa, hoje ela viu, né? Nossa, que bonito. A outra história da Leonete na minha vida é que ela foi professora, a primeira professora de música do Danilo, né? E hoje ele toca aí o piano, enfim, mas foi um carinho ver os dois juntos hoje, gente, né? eu fiquei emocionada, eu tava com vontade de chorar. Aham. Porque o Danilo, ele tem muita musicalidade. E ele não se limitava àquilo que eu dava para ele. Ele Uhum. queria mais. Ele queria, no segundo dia de aula, tocar por Elise. Eu Uhum. quero aquela. Tananana. Eu falei, meu Deus, eu não posso dar isso para ele. Porque eu quero que ele vá passo a passo. Porque o passo a passo é que resolve a questão do cérebro. Uhum. Tanto que eu falo, vai fazer aula de música, ensine uma pauta. Nem que ele vá fazer popular. Porque a pauta é essa história de ler mão direita e mão esquerda ao mesmo tempo. Você está trabalhando as duas questões. Exato. Então a gente montou o Mandi. O Uhum. Mandi chama-se Música, Arte e Neurodesenvolvimento Infantil. Olha. Uhum. Né? Ganhamos pelo edital de São Paulo, né?
uma parceria aí que a gente está fazendo. Ah, essas coisas do governo são sempre muito mais complicadas. Eu falei, eu vou abrir um mande mesmo eu com eu mesma. Aham, e ela abre. Eu sei que ela abre. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que vou trabalhar com música só com crianças com TDAH, questão de comportamento, né? E eu descobri que a gente aprende a diagnosticar, eu tenho todos, né? Eu tenho TOC, eu tenho TDAH. E aí eu Uhum. pensei, o que que me ajudou na história do TDAH? Uhum. Quando eu comecei a estudar música, eu ficava 2 horas fazendo exercício. Isso é horrível. Nenhum TDAH senta no lugar, gente, desculpa. Ele não fica. Não. Aham. Minha irmã até falava, por que que você fazia isso? Ninguém te obrigava. Isso ajudou o meu cérebro. Eu leio Sim. 3 livros de uma vez. Uhum. Se eu estou fazendo alguma coisa de arte, eu começo essa, eu paro essa, eu faço essa, mas depois eu aprendi para acabar com a arte do inacabado, né? Hum. Eu preciso voltar lá. Falei, vamos resolver isso aqui. Então, terminei. Eu preciso terminar. Aham. Mas essa questão da arte, de começar uma peça. Eu lembro que quando a gente fazia Stravinsky, gente, aquilo é muito difícil de tocar. Então, eu fazia compasso por compasso. E Uhum. voltava para o outro compasso. E eu precisava dizer. Eu podia dizer, ninguém está me obrigando. Eu vou parar de fazer isso. Mas eu dizia, eu preciso chegar até o final por mim. Eu Sim. quero, Eu quero. Exatamente. Uhum. E a música e a arte, a dança, o som, a cor, faz você dormir e sonhar com ela. Hum. Porque ela te leva para a cama e te acorda. Uhum. Tudo que você vê aumenta a tua amplitude aqui. Uhum. Aquilo que a gente foca é aquilo que amplia. Sim. Então, quando você começa a ouvir música, passando um pouquinho, você começa a ouvir. É aquela história do carro vermelho. Eu quero comprar um carro vermelho, não vi carro vermelho nenhum. A hora que eu resolvi comprar o carro vermelho, você só parece que vê só carro tem carro vermelho. vermelho. Uhum. Mulher grávida, não tinha ninguém grávida. De É. repente você esbarra todo barriga mundo. com Todo barriga. mundo, estímulo, né? Exatamente. E o estímulo musical, eu digo que a música ela faz sozinha. Não faço nada, não. Ó, Uhum. você falando nisso, eu fiquei, você falou que a gente dorme com música, acorda com música, e aí eu lembrei que esses dias, experiência minha, eu tava acordando assustada com o despertador do celular, porque que raiva, eu já ficava com raiva logo, Já eu de manhã, acordava de com boa. raiva, né? Porque aquele negócio tava me assustando. E eu falei assim, não, eu tenho que mexer nisso. Aí um dia que me acordou realmente, que eu pulei da cama de susto, falei, hoje eu vou fazer. Porque fica aquela coisa de, eu tenho que fazer, né? Aí eu peguei, baixei uma música que eu gosto. Todo É mundo coisa boa. sabe que não é música zen. É, a Reni, ela é mais do rock. Ali. Eu coloquei Pearl Jam, mas coloquei No problem. coloquei a Black que começa devagarzinho, assim, né? Porque eu não queria acordar no susto. Se colocasse uma música de cachoeira, de aguinha, de Você ia continuar passarinhos, dormindo. eu ia, Você ia continuar. eu ia tocar Não é tua cara. não, não. Hoje Exatamente. comecei o dia com Iron Maiden. É a minha Uau. experiência, né? É o que eu gosto. Não me manda ouvir música zen para relaxar, que eu fico mais irritada. Não precisa. Aí eu coloquei. Eu falei, gente, como mudou. Agora eu Uhum. acordo, às vezes eu até deixo um pouquinho lá, tocando. Já tá sorrindo, né? Nem abriu o olho, mas já tá sorrindo. Mas olha só, Aham. ela foi buscar o que estava dentro dela e fazia Sim. sentido para ela. Sim, Exatamente isso. Eu digo que a gente não nasce com manual. E a Uhum. faculdade não nos dá um manual. Mas a faculdade nos dá possibilidades de ver que há outras maneiras. Sempre há maneira de fazer. Uhum. Porque criar está no nosso DNA. Sim. Na época que a gente não era pobre. A gente não tinha, mas assim, eu nunca vi como a minha mãe conseguia fazer um frango durar a semana toda. Uhum. Eu não sei, mas um frango durava a semana. Alguém passou fome lá em casa, não? não. Uhum. Eu não sei se ela tirava, cada um tinha uma parte do frango, que era parte do frango. Eu falei, gente, como é que isso aqui dura a semana toda? E a gente nem estava nem preocupado. Provavelmente ela poderia não dormir e pensar o que que eu vou dar de comer para os meus Sim. filhos. Sim. Mas a gente percebeu que estamos aqui todos saudáveis, Uhum. né? Éramos 4, agora somos 3. Meu irmão que, aliás, tudo que eu fizer na África, eu preciso homenagear esse irmão, que foi um africano que morreu em Londres, com todo o conforto na época da AIDS e tudo mais, mas poderia ser como qualquer outro africano. Sim.
né? Mas nós todos saudáveis, todos nós com essas vivências. E assim, parece que é engraçado, parece que eu só conto coisas boas, mas por trás de cada coisa sim. boa. Sim. Tanto que a minha brincadeira sempre é: querem minha história? É. Querem a minha glória? Conheço a minha Sim. história. Você tá contando da história do frango e eu já lembrei algumas vezes dessa situação aqui na nossa conversa. Da minha mãe, ela me conta, acho que se eu tinha nascido, eu era muito bebê. E ela conta que tinha teve um dia ali que ela não tinha nada o que fazer de comida. Ela achava que ela não tinha nada o que fazer de comida. Nunca passamos fome, é o que você falou, sempre foi, né? E ela fala que ela tinha fubá e ovo. Ela fez um fubá, um mingau de fubá com ovo. Ela falou que foi ali como se fosse um banquete. Né? Delícia. Foi assim, o mingau de fubá mais gostoso que ela comeu. Tanto é que, para mim, hoje, mingau de fubá sempre me arremete a essa história e sempre traz uma história de carinho, né? Eu não lembro de ter experienciado isso, não lembro nem se eu Mas a experienciei, fala mas a dela, fala dela. Então, mingau de fubá, né? Ela delícia. reinventou, ela não tinha praticamente nada, né? Aquela passagem da Bíblia da mulher, do óleo, da botija de óleo, A né? a Da farinha não farinha acabou e o acabou, azeite não acabou e acabou. foi tirando e foi tirando. Mas é isso que a vida faz. Sabe, às vezes eu falo com o pessoal da igreja, eu falo, se a gente fosse Deus, a gente ia dizer isso é só para quem acredita. Gente, isso é para todos. É uma história de vida para todos. Exatamente, isso é para todos. Quantos atendimentos vocês também atendem como psicólogas clínicas, não aparecem tantos fubás esquecidos lá dentro com ovo? Que a pessoa, quando vai contando a história, mas eu lembro, gente, como você se sentiu naquele momento? Sim. Ai, gente, pois é, traga essa alegria para hoje. Traga essa resposta, porque aquilo foi a resposta à fome. E a resposta de fome, a gente está falando de coisas naturais, básicas da vida. E o que responde à fome? Responde à fome de carinho, responde à fome de amor, responde à fome de vontade. E aí, mas a gente só pode ouvir isso na conversa com a pessoa. Você tá vendo? Eu tô falando, você tá lembrando de coisas. E eu acho que essa é a alegria da psicologia, sabe? Sim. E assim, sem estarmos passando por adversidades, a gente não vai ter resiliência nunca, É ali que a gente aprende. né? Esse é o palco. Não. Esse é o palco. Na pandemia, eu resolvi que eu ia para Moçambique. A louca aqui. E eu comprei sempre que assim, eu tinha dinheiro, né? Então eu comprei as passagens e a passagem saía de Lisboa para Itália, de Itália para Doha, o Oriente Médio, de Doha para Moçambique. Isso ia levar, sim, não Olha onde é que eu falo, ela é viajada demais, gente. Aí eu compro a passagem, vou comprei pela internet, ainda um amigo me ajudou, um amigo português me ajudou, peraí, não te preocupes, eu ajudo, que não sei o quê. A gente foi para um café, pegou o computador, fizemos e papapá. Agora, quem que eu ia reclamar se desse algum problema? Não, quando eu fui para o aeroporto, não, você é cidadã europeia, não precisa de PSR, em plena pandemia. Não, estava só com as vacinas na mão, que não sei o quê. Vou eu para... Cheguei para fazer meu check-in. Ela falou: esse seu voo é chat, você não pode levar sua mala. Eu falei: como? Eu falei: mas E você aí? pode levar uma mala só. Liguei pro meu pai, que estava morando em Portugal na época. Eu falei: papá, vem buscar minha mala. Filha, como é que tu vais entrar em Moçambique? Eu falei: eu tenho que entrar. A mala não precisa. Eu é que tenho que entrar em Moçambique. Então, eu enfiei tudo numa mala, única que dava para pôr na Imagina mão. todo esse trajeto com essa micromala, então. Exatamente. Mulher. Tá bom. Não, o pior não foi isso. O pior é que eu cheguei na Itália e uma amiga muito querida, né, brasileira, que é a ítalo-brasileira, que não sei o quê. Uma semana antes eu falei: olha, eu vou sair no aeroporto e chegar no outro, eu não conheço a Itália. E eu preciso. Lá é tudo Leonardo da Vinci, é tudo Leonardo. Eu falo italiano igual a minha cara, né? Imagina, né? Aí eu cheguei no aeroporto e falei: Camila, eu preciso que você me explique como que eu chego no outro aeroporto. Ela falou: vamos nos encontrar? Eu falei: não, você me passa pelo WhatsApp, vamos nos encontrar. A gente encontrou lá em Lisboa uma pastelaria, sabe? A gente foi comer pastel de feira, então a gente foi lá. Aí ela me deu um envelope com um voucher, com dinheiro, com os euros dentro. Ela falou: não me pergunta nada, tá? É pra você.
porque eu ia pegar o voo no dia seguinte. Uma longa história que nem vou contar como é que foi no metrô, porque quando eu cheguei no Subway, eu falei, não entro. Uhum. Não entro. Tá. Aquele metrô que só Jesus na causa, que sabe lá o que tem lá embaixo, eu falei, não entro. Aí perguntei para um táxi, ele falou, essa hora não vamos nessa regione. Eles não iam pro outro lado. Eu falei, vou ter que entrar no Vai metrô. no metrô. Aí eu encontrei lá um cara lá que disse que me ajudava, e eu saí no lugar errado, eu conheci metade de Roma de noite, andando feito uma louca. Por isso que eu falo, coragem, coragem. Não, eu não podia ficar chateada. Uhum. Tudo bem. No dia seguinte, era o voucher do hotel. Fui pro hotel, fiquei lá no hotel, tomei um banho, quer dizer, dormi sem roupa, porque tinha que usar a mesma roupa no dia seguinte, porque era a única roupa que eu tinha. No dia seguinte, eu vou pro outro aeroporto, chego mais cedo, tinha uma fila enorme, cheia de muçulmanos, cheia de gente com burro. Falei, gente, vou usar um lenço aqui, porque eu tinha levado deixado meu lenço, pelo menos faço uma cara de mulher do Afeganistão, naquela época. Eu enfiei lá o lenço aqui, não sei o quê, ainda estava conversando, fui lá, quando eu cheguei lá, cadê seu PSR? Falei, não tem PSR. Falei, para entrar em Moçambique precisa de PSR. Falei, em Moçambique precisa de PSR, porque eu sou estrangeira. Aonde que eu tiro? Desci, fui lá no aeroporto, tinha um lugar, só fica pronto daqui a tantas horas. O voo foi embora, né? E você ficou. Uhum. Eu Mas fiquei. você tinha ali o envelope. Eu fiquei. Uhum. E eu atrás da Qatar Airways, que era para a Qatar que eu tava, e quando o voo ia embora, fechava tudo quanto era box de Qatar Airways e não tinha nada. E eu ligando para as minhas amigas aqui, e umas amigas aqui, pera, eu conheço não sei o que, porque tinha uma feira em Milão. Fulano, você eu não quero ir para Milão, eu quero ir para Moçambique. Me Pelo tira amor daqui. de Deus, e que não sei o que. Não, chegou uma hora que uma pergunta para mim, você não é psicóloga? Você nunca viu uma psicóloga surtada? Gente, eu tava Mas uma situação dessa. Psicóloga surta. surda. Eu tava Surta. surtadíssima ali, querendo brigar com todo mundo. Nossa, gente, eu já não sabia nem para onde ir. Até que alguém falou assim, uma das minhas primas que estava em Portugal, falou assim, vou achar um Airbnb, você vai para um Airbnb. Falei, não saio daqui sem passagem. Desculpa, não saio daqui sem passagem. Uhum. Não vou para Airbnb nenhum. Até que abriram lá. Eu falei, vou esperar o próximo voo. Quando chegou o voo, perguntei para a tripulação, abriram um lugar, cheguei lá, comecei a conversar em inglês. Ele olhou lá e falou, sua passagem só daqui a 3 dias. Tá. Passagem igual a sua. Aham. Eu falei, tá. Falei, tá, mas eu preciso ir. E precisa pagar mais não sei quanto. Eu falei, sorry, but I don't have money. Uhum. Tô Aí sem mochila, tô não, sem nada. mochila, sem nada, ainda tinha que Sem pagar. Eu falei, gente, o dinheiro. que eu vou fazer? E eu tava com meu lenço, né? Sim. E eu acho que ele olhou pra mim com aquela cara, assim, de Afeganistão, e falou assim, ok, mama, não. Aí ela falou assim, tudo bem, você pode ir. Eu falei, mas eu preciso, daqui a 3 dias, o PSR parava os 3 dias. Eu falei, vou ter que fazer Uhum. outro PCR para colocar. Bem, eu fiquei 3 dias passeando em Roma, Tá. no Airbnb. Uhum. Aí chegou um dia, eu falei, bem, o dinheiro que eu tenho aqui dá pelo menos para comprar fruta, qualquer coisa, eu vou passar os dias, né? Entrei, peguei logo uma internet, né? Quando eu peguei para ver, alguém tinha depositado na minha conta um dinheirão. Gente, eu ostentei paella. Eu não tenho noção. Eu falei, gente, essa viagem para Roma, eu não acreditei que eu já tirei foto, todo mundo perguntando, você só passeia? Eu falei, não, gente, eu trabalho. Tá, eu só tô com uma Eu não mochila. falei, eu só tô com uma mochila. Nossa, mas a vida dela é tão fácil, Tia, né, gente. gente? Ó, que ela posta. E a pessoa que me esperava em Moçambique, 3 dias depois, já não era mais a mesma pessoa que me esperava em Moçambique. Porque eu não Tá. queria ir para casa de parentes. Aham. Aí liguei pro meu amigo, eu falei, Jones, como é que eu faço para chegar em Moçambique, que não sei o quê. Ele falou, não se preocupe, tem um casal que vai estar com uma plaquinha te esperando lá na porta, que não sei o quê. E eu ia tratar a documentação. Gente, eu ia ficar 3 dias lá. Eu fiquei 1 mês na casa desse casal, que hoje mora nos Estados Unidos, são os amigos queridos. Uhum. Lógico que, como eu costuro e faço coisas, no dia seguinte estava eu comprando capulanas e fazendo blusas de Blusas, capulana. E depois eu falei, gente, era o que eu tinha. Uhum. Agora, imagina se eu tivesse sentado e chorado. Eu sabia que eu tinha que chegar em Moçambique, era a única coisa que eu sabia. Sim. Nossa, que história, Eu- né? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, olha. A louca. Não, e a coragem, né? Em Sim. outro país, língua, sem dinheiro, sem roupa, sem. Não, Nossa, né? você sabe, quando eu olho aonde que eu fui buscar essa coragem, é depois que passa. Uhum. Porque no momento eu só sei que eu tenho que fazer. Uhum. Eu preciso buscar força. E essa força todas as mulheres têm dentro. É Sim. coragem mesmo com medo, né? Não tem como. Gente, eu não Uhum. podia ficar ali. Como que eu ia ficar ali? Eu tinha que ir embora.
E até aquele filme do aeroporto lá que tem, né? Do terminal do aeroporto com o Tom Hanks, já tá Leonete fazendo a parte 2 do filme lá, que não sai do aeroporto. Jesus amado. Mas assim, e depois que você passa por um momento complicado, eu acho que você sobe de nível. Uhum, Você tem a capacidade de fazer mais, sim. de produzir mais. Né? Nesse momento, né? Tanto que eu brinco que depois dos 60 anos a gente começa a pensar diferente. Né? O Uhum. ano passado eu fiz 60 anos. Um dos próximos livros vai ser Recalculando a Rota. Tá. Porque eu acho que eu preciso recalcular a rota. E eu Aham. descobri que para recalcular vai demorar. Porque eu achei que ia escrever rápido. Mas quando eu comecei a pensar em recalcular a rota, eu tive que olhar para dentro e olhar para questões de saúde e Uhum. questões que eu estou vivendo hoje porque eu não olhei antes. Sim. Né? A neurociência assim, me ajudou e abriu um mundo completamente diferente. Uhum. Eu falei, mas é interessante porque hoje, você que é geriatra da história aqui da Uhum. psicologia, você vê que os nossos velhos levam muito tempo. Eu tenho um pai que vai fazer 90 anos esse ano e Sim. casou há 2 meses atrás. Uau, olha só. Uhum. O senhor Leonard Newman Smith está vivo. E se eu Tá. falo para ele, nossa, morreu fulano com 90, por que que eu sou velho? Eu falei, claro que não, você não é velho. Então, a gente vê essa longevidade de vida ser mais presente hoje. Uhum. Então, a gente precisa dizer para as pessoas que é melhor viver com qualidade de vida. Com certeza. Então, você Uhum. tem mais coisas para fazer, você tem mais. E eu acho que a gente, como você começou o programa falando, a gente que faz coisa sério, a gente precisa fazer mais. Porque tem muita gente que entrou nesse vácuo, Uhum. trazendo suposições e Sim. pegando coisas, fazendo esses cursos rápidos de final de Sim. semana de imersão e que não sei o quê. E a gente vai para isso e depois chega uma hora que a pessoa não tem respaldo. Sim. Uhum. Eu tenho uma paciente que outro dia ela virou e falou assim: vou fazer uma imersão de autoconhecimento. Marquinhos. Aí eu, ih, lascou. Eu pensei comigo, tá? Eu falei, tá, com quem? Ah, é um pessoal que é meu cliente, que eu vi que tem um podcast também. Falei, tá, e qual que é a formação deles? Aí ela, não sei, né? Aí eu falei, tá. Aí eu fui atrás. Eu falei, Paciente é minha, deixa eu ver o que ela tá Deixa eu fazendo. salvar. Aí eu falei assim, mas não tem ninguém, um psicólogo, psiquiatra, alguém estudado na área da saúde mental, né, fazendo isso. É toda a galera era uma profissão que todo mundo que me conhece sabe que eu não. Não vai. Você pode, você consegue, sabe? Aquela coisa Aham, ali. autoajuda É. Tá precisando da Aí. ajuda do alto, não. É. Aí eu falei, pronto, depois vai sobrar pra mim. Isso, porque aí depois eu que vou ter que ficar trabalhando as questões, Uhum. né? Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa. Sobre quem trabalha. Eu não vou me meter a engessar o pé de alguém, porque eu não sou ortopedista. Eu não vou me meter a arrumar um computador de alguém, porque eu não tenho patavinas de ideia como faça isso, né? Então, cada Com um no certeza. seu cantinho, cada um no seu espaço, cada um fazendo o que sabe. Então, para a gente conhecer os processos psicológicos, a gente não estuda em 2 anos, A gente continua continua, estudando. né? A gente É uma continua. Psicologia a gente não para de estudar Nunca. Não. Yeah. nunca, né? Então, é isso. Vamos deixar cada Macaco no uma seu do galho. seu galho, Uhum. exatamente, né? Porque como alguém vai falar sobre resiliência ali tão bem como você falou aí, a gente conversou durante o programa todo, Sim. se não estudou, e a gente vê que você não fala só com base nas suas experiências, mas junto com as suas experiências está vivência. agregado o quê? Teu conhecimento, teu Tem toda a estudo, teoria, né? tudo. Tudo. Uhum. Então, é isso aí. Nossa, e assim, só tenho a agradecer, né? Que o nosso horário já tá indo embora. Já tá mas- acabando, E aí, né? falando sobre as teorias, né? E Ah, olha sim. só, 3 livros, Leonete. Meu Deus, tem mais, né? Que você já. Tem já... mais, tem 7 livros que eu 7 já livros escrevi. que a Leonete isso. já. Até a Aline vai mostrando aqui. 7 livros, então, assim, gente. O meu último- conhecimento, né? Esse vira o contrário. Isso. Isso, esse é a Lima. Esse é a Lima, um bebê africano, e eu levei para Cuba como trabalho científico. Aham. Porque foi um dos primeiros que eu fiz. A
Esse daí é o meu mimo. Tá, Eu tá. não pedi para carregar, rejeição e abandono. Tá na minha Uhum. câmera. Esse foi Esse é forte. esse foi o. E eu escrevi bem para o pessoal, inclusive dentro da igreja, com exemplos bíblicos, Uhum. porque é muito difícil acessar esse pessoal. Sim, sim, É mais sim. difícil do que a gente imagina. Uhum. Esse pode Já ficar comigo? vai ver aí, ó, que a Aline, eu sei que ela já tem aí Eu amei esse muitas olho, a teorias. produção dessa capa foi do Jairo e tá Sim. muito bonita. E eu Uhum. queria mesmo essa criança, porque eu até poderia ir para a criança interior. Uhum. Mas eu quis chegar nessa questão de todos nós temos um pingo de rejeição, Sim. Sim. todos nós temos pais imperfeitos, graças a Deus, Eu é por trabalho causa disso que eu tenho. bastante. Então, assim, eu gostei muito de trabalhar esse livro. E esse livro aqui eu fiz com o meu psicanalista, o Henrique Pinheiro. Uhum. A gente fez muitas lives juntos na pandemia. E ele é psicanalista raiz, Tá. né? Ele é freudiano, entende? Uhum. E aí, quando eu soltei o desafio para ele, depois das lives, eu falei assim, vamos fazer. Ele falou assim, não acredito que você quer fazer comigo. Eu falei, eu quero fazer junto com você. Uhum. E a gente fez o caminho de Zara, naquela história do Zaratustra de Nietzsche, Uhum. que ele sobe a montanha aos 30 anos, para depois voltar. Sim. Porque chega uma hora com a maturidade, todo mundo tem que subir a montanha. Aham. E eu até fiz bastante a primeira parte, porque de todas as teorias do desenvolvimento humano, eu ainda gosto mais da psicanálise. Uhum. Da sexualidade, da fase anal, da fase oral. Sim. Eu sei que vocês transitam na educação, né? Uhum. Mas eu acho que ela me dá mais respostas. Sim. E como eu estava fazendo com ele, que é psicanalista, né? A gente acabou fazendo o Caminho de Zara juntos. É um livro que está saindo muito bem, porque assim traz uma luz. Tem adolescente lendo e gostando, e isso fica muito legal para mim. Uhum. Quando eu vejo os adolescentes questionando, perguntando, e o Henrique, eu acho que eu amoleci um pouquinho mais ele, para ele Tá. ver as outras teorias. Sim. Eu falo um pouquinho sobre os setênios, né? Aham. Porque eu acredito de 7 em 7 anos, nessas fases. Então eu coloquei um pouquinho, isso é muito autossofia, né? A Aham. gente não coloca isso como uma questão científica, mas a gente entende que a cada 7 anos, aliás, você está tendo um novo recomeço no 8º ano, Sim. né, da aham. clínica Psec, né? Eu falei, É opa, verdade. coisa nova chegando, hein? Aham. Olha que eu não sou vidente, né? Porque É verdade. esse ciclo que fecha, Sim. né, com 7 anos. Então eu coloquei alguma coisa desse tipo e ele fechou brilhantemente com a Uhum. questão da psicanálise, até o analista dele, né? Porque eles são da Escola Superior de Psicanálise. Uhum. Falaram um monte, que não sei o quê. Quem fez o prefácio foi a Jaqueline Dudley, que é uma professora que foi professora do Mackenzie muitos anos, que é uma Uhum. amiga muito querida. A gente escolheu essas pessoas que falaram assim. Sim. Quando a Jaqueline viu, falou assim: Nossa, vocês falaram a minha história. Eu falei: Uau, a Jaqueline Então já falando isso, juntou. a doutora Jaqueline falando isso. Foi assim um livro que me deu muito prazer fazer. Uhum. Né? E eu E até tem outros chegando aí já tem na outros tua... chegando. Tem um que eu queria muito ir para os arquétipos, sabe? Uhum. Porque eu acho que, mas assim, eu não sou junguiana, mas eu acho que dá muita resposta. Uhum. Eu vejo você muito, Leonete, assim, circulando nas linhas Nas da abordagens. psicologia, nas abordagens. E é essa ideia de você, aquela ideia de você, com qual objetivo? A saúde do outro, A saúde do ajudar, né? Esse que é o Porque eu vou te processo, dizer né? uma coisa, Claudiane, tem muitas pessoas que a gente fez estágio numa tal de triagem, que a pessoa Uhum. chegava Sim. pra gente, eu sempre Uhum. me lembro desse momento de estágio, eu falei, Sim. gente, vou ficar aqui sabendo qual é a abordagem que eu vou mandar à pessoa. Uhum. Porque tem pessoas que vão ter aquele tempo e a gente não vai ouvir. Fiz 10 anos de psicanálise e não aconteceu nada. Eu falei, mentira, gente, me engana que eu Uhum. gosto. Porque assim, eu talvez queria um resultado mais rápido. Sim. Talvez o cognitivo comportamental fosse melhor para esse Uhum. momento. Então, assim, eu acho que a gente transita, mas a gente respeita. Uhum. Se tem uma coisa que eu aprendi é respeitar essas abordagens, Sim. né? Aí vou para minha hierarquia da sistêmica, né? Chegaram antes, quem chegou antes sabe falar melhor do que eu, né? Uhum. Então, assim, mas assim, eu tento me aprofundar um pouquinho em cada uma delas, e eu tenho as minhas preferidas, óbvio. Uhum. Né? Mas você vê no sentido de realmente estar auxiliando, que aí é o Exatamente. papel do psicólogo, né? Poder estar auxiliando ali as pessoas da melhor forma, acolhendo e olhando com Exatamente. esse outro olhar.
E eu tô olhando com tristeza a hora de ir embora aqui, nossa, porque assim, nosso papo aqui ia longe, né? Olha que E coisa boa, e gente. senta que lá vem história, né? E aproveito para fazer os agradecimentos, agradeço muito você, né, ter disponibilizado o seu tempo, né, com tantas situações para vir aqui, acho Ah, que mas você pedindo, eu vinha. contribuindo aí para as pessoas, porque foi muita coisa boa, né, para o pessoal estar revendo. E eu gosto muito de falar sobre a coragem da mulher. E eu acho que você traz aí um exemplo gigante para gente do quanto que podemos fazer muitas coisas diferentes, né? O quanto que podemos realmente superar certos estigmas que o mundo foi colocando e que a gente pode falar, não, eu vou e consigo. Aproveito para agradecer o pessoal aí dos patrocinadores aí do podcast, a Ju de Almeida Cabeleireira, muito obrigada, Ju, por estar auxiliando a gente. O pessoal do Tem no Limão, que divulga aí a gente semanalmente, muito obrigado ao Guilherme e toda a sua equipe. O pessoal aqui do estúdio do Gargamel Produções, que está cada vez melhor, venham conhecer aqui, que está muito gostoso, muito bom também. E a Clínica Psec, né, que proporciona esse momento pra gente, que a Leonete foi lá, conheceu, já viu, Amei, né? amei, 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 Foi amei, todas gente. as salas, andou, subiu escada, desceu a escada, olha, foi que foi. Ali tem escada, mas Aham. eu sou suspeita a falar porque eu amo estar lá, né? Uhum. Tava comentando. É casa, né? É Então, você casa. sabe que hoje eu tava Foi o que eu comentando com a minha senti. paciente que eu chego. Eu não sou muito de reparar em coisas. E ontem falei com. Esses dias falei com o Rodrigo. é, que ele tinha um espelho que ficava aqui e mudou de lugar, Sim. né? Eu falei pra ele, não gostei dessa mudança, né? Uhum. Mas eu não sou de reparar em lugares. Assim, ai, às vezes na minha casa, a moça que trabalha lá, ela fala assim: ai, você viu a flor que nasceu? Eu falei: não vi. Na minha casa eu não percebo muito, mas na clínica, eu acho que ela é tão minha casa que se alguém. Eu vi que trocou ali o enfeitinho A na entrada da porta, eu porta vou lá dali. rir. Qualquer coisinha que mexe, eu sei que mexeu. Uhum. Porque eu acho que entrou tanto na minha vida, Uhum. né? Então e a PSEC eu vejo que é isso, esse aconchego, É casa. Eu me senti Uhum. bem lá e eu conheci a sementinha do começo, né? Sim, a Leonete conheceu lá atrás, lá antes da Psec nascer, né? A gente Exatamente. se conheceu ali. E eu falo que foi um encontro divino, né? Que nós tivemos. Foi, Eu e a foi. Leonete estudamos juntas a psicologia inteira. E eu conversei com ela no último dia de aula. A gente É foi sério. falar no último dia No de aula, na último dia de porta da aula. faculdade, que eu era de uma ponta da sala, era da outra. E Eu grupos, era do aquelas fundão. coisas. Eu sou do fundão. Eu ficava na A frente, num roça. cantinho. E a Leonete conversava com um grupo, eu conversava com o outro. E vai. No último dia, na porta da faculdade, que a gente Que foi pegar coisa, o né? ônibus juntas. E ali a gente começou a conversar. E entrou na minha vida de um jeito que já foi dando aula pro meu filho. E eu fui indo lá no espaço e as Não, coisas foi foram. muito Foi lindo. muito bonito. Eu falo que é um encontro divino, realmente. O último dia, na escada da faculdade, a gente se encontrar. E até hoje, que bom, né? Que a gente Que tem essa bom. relação. Quantas Não, mudanças. não, eu acho que assim são aqueles encontros que a vida faz isso. Uhum. Por isso que Sim. eu acredito que a vida ela vai trazendo, né? Eu gosto de uma música da Leila Pinheiro que ela canta, que diz assim: a gente leva da vida amor, a vida que a gente leva, a vida que a gente leva. Esse coração, essa emoção aberta vai entrando. E deixa eu Uhum. só falar umas coisas para as mulheres, sabe? Sim. Olha, acredita em você. Acredita naquilo que você tem dentro de você. Por mais que seja complicado, acredita em você. Tem um filme muito interessante de um menino que passa o tempo todo encontrando, procurando o pai e a mãe, que acho que é música no coração. E no meio do filme tem uma menina negra que canta. E a música que ela canta, ela fala: Don't give up. Não desista. Uhum. Se você desistir, você está desistindo toda a tua geração. Porque tem muita gente olhando para uma mãe, tem muita gente olhando para uma mulher, tem muita gente olhando. Nem que seja para criticar, as pessoas estão olhando. E a gente precisa colocar um salto alto de vez em quando. Uhum. E esse salto alto está dentro da gente. A gente Sim. tem força. Uhum. Não sei de onde vem, mas essa força tem. Que bonito, Ai, né? eu arrepiei aqui. Ai, muito obrigada, Leonete. Foi uma lição de Obrigada, eu. vida aqui, Uhum. literalmente, né? Mas vamos lá, gente, para que a gente divulgue histórias bonitas como essas, que da experiência dela junto com a teoria e conhecimento, né? Peço que vocês se inscrevam no canal do YouTube, ativem os sininhos de notificação, curtam o vídeo, compartilhem, para levar conhecimento real, conhecimento verdadeiro diante de tanta
tanta coisa, tanto material, conteúdo aí ineficaz que não é baseado em estudo e que no fim acaba prejudicando pessoas, né? A pessoa vende aquilo, como a Leonete disse, eu gostei da frase que ela falou, que é responsabilidade com a vida do outro, né? Nosso Instagram também, que a gente coloca os cortes, pode, POD, underline, estar de estar bem, não é estar de estrelas. O meu Instagram é psi.aline_marcelino, da Claudiane, Não, Claudiane claudianequaglia.psi, da Psec, é Psec, Gargamel Produções e Leonete, passa o teu. Leonete.smith. Tá, tem Leonete com 2 T's. Isso, 2 T's e um E. Leonete, 2 T's. É Leonete, é francesa. Ai, que chique, ó. Pode, né? Coisa do meu pai. Então, querem saber da Leonete? Procurem lá, gente, que tem muita coisa aí pra ela conversar, falar, porque é muito gostoso. Viu? Muito gostoso. Ó, muito Eu obrigada acho que a vida pelo vale a carinho. pena. Uhum, Sempre. com Sim. certeza. Vamos fazer nosso brinde aqui? Brinde. Opa! Aí, ó, comemorando a vida que vale a pena. E, A ó, vida vale a pena. muito obrigada, pessoal. Ó, até a próxima Até a semana. Beijo pra próxima. vocês. Beijos.